com vocês? Eu quero hoje falar de um assunto que é bem polêmico, mas graças a Deus eu estou falando agora, porque agora eu posso dizer que eu vou falar desse assunto de forma tranquila, e quero também falar com bastante amor, porque é isso que Deus quer que eu fale com amor, sabe? E esse assunto sempre tem as duas partes, né? Que é o sim e o não. Mas antes de qualquer resposta que eu vou dizer, ou qualquer resposta que você também vai ouvir, esteja sempre embasado na palavra. Porque a nossa vida como cristão tem que estar embasado na palavra, no que a palavra diz. E é isso que o Espírito Santo vai nos levar, é isso que Jesus vai nos levar sempre para a palavra. Então, a primeira coisa que eu quero falar é onde está em Levíticos 19, 28, que fala sobre esse assunto da tatuagem. Então, fala, não façam cortes no corpo, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Vou falar de novo. Em Levíticos 19, 28 fala, não façam cortes no corpo, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Então, isso já está bem claro a palavra dizendo que Deus, em Levíticos 19, 28, fala que não façam cortes. E depois, se você continuar lendo, vai falar nem tatuagem em vocês mesmos. Então, o meu entendimento sobre essa palavra é que Deus não quer que a gente tatue, mesmo que seja o nome de Jesus no nosso corpo, mesmo que seja um leão, que é o símbolo, né, da imagem de Jesus, ou a cara, a face de Jesus. Não é isso que Deus quer. E é interessante que eu ouvi da minha mãe, que era católica, e ela falava pra mim, pra eu não fazer tatuagem. Eu cheguei a um momento da minha vida, com 17 anos, que eu tinha vontade de fazer uma borboleta. E interessante que hoje eu já nem gosto mais de borboleta, hoje eu tenho 27 anos, e já nem sou tão, assim, fã da borboleta. E é interessante porque a nossa personalidade, ela oscila, ela vai mudando, né? Com 17 anos a gente tem uma mentalidade, quando a gente fica mais velho a gente tem outra mentalidade, né? Quando nós mulheres, vamos virar mãe, a gente já tem outra mentalidade, ou quando a gente casa a gente acaba tendo outra mentalidade. Então são etapas e a nossa mente vai mudando com isso. Então, até sobre esse assunto, pode ser que você tem 17, 18 anos, como eu tive e tinha vontade, mas depois essa vontade passa, sabe? Com o tempo, sua mente muda e o melhor é a gente estar sempre na palavra, sabe? A melhor coisa, não tem paz melhor do que eu falar assim pra mim mesma, graças a Deus eu não fiz tatuagem. E quando eu olho para a palavra dizendo em Levíticos 19, 28, me dá uma paz tão grande por eu não ter tatuagem. E pensar assim, eu estou honrando a Deus por isso. Eu estou debaixo da soberania de Deus, fazendo essa vontade de Deus, por eu não ter tatuagem, sabe? E fora outras coisas também que eu paro para pensar. Graças a Deus eu não fiz porque eu iria sofrer dor, eu iria estar num momento assim que seria incômodo para mim e seria incômodo para Deus, sabe? Então, graças a Deus, Deus me protegeu sobre isso. Graças a Deus, Ele trabalhou em meu coração sobre isso, usou minha mãe para falar isso para mim, sabe? Porque Deus usa os nossos pais, mesmo que eles não sejam evangélicos, mas Deus usa os nossos pais e a própria palavra fala para honrar pai e mãe, não é? Então,
E outro versículo da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês é que está em Mateus 5:37, que vai falar assim, que seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Então, o que eu entendi sobre essa palavra, o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Então, que a gente fique com a palavra de Deus, sabe? Diante de qualquer escolha que a gente vai fazer na nossa vida, que a gente olhe para a palavra, que a gente ore, que a gente jejue, porque o melhor é fazer a vontade de Deus. O melhor é estar debaixo da cobertura de Deus, da soberania de Deus. Porque quem já é cristão e faz tatuagem tá mexendo com o espiritual, porque não vai afetar a mim, vai afetar ele com Deus, sabe? Porque tá na palavra. E pode ser que na hora a pessoa não sinta muito essa parte espiritual, mas mexe, sabe? Tudo que a gente faz, pensa, todas as nossas ações aqui na Terra mexe com o espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer um pode sofrer ataque espiritual, sabe? Ninguém tá assim imune, a gente tem que estar sempre orando, vigiando, jejuando, porque o nosso corpo, a nossa carne é falha, mas o Espírito está pronto, o Espírito Santo quer nos ajudar em todo momento. Então, que a gente sempre fique junto do Espírito Santo, sabe? Para mudar nossos pensamentos, para mudar o nosso coração diante de coisas que Deus não quer que a gente faça, sabe? Isso não é eu que estou falando, eu, Ana Maria. Isso é o que a palavra de Deus está falando, sabe? E a gente tem que estar sempre de olho na palavra de Deus. A gente tem que caminhar conforme o que Deus quer, sabe? Porque não tem nada melhor do que agradar a Deus, aqui na terra e no céu, sabe? Porque a gente nasceu não para viver aqui nessa terra. A gente nasceu aqui para viver no céu. A gente só está aqui de passagem. Então a nossa visão tem que estar sempre em Jesus, sempre no céu, sempre nas coisas de Deus, sabe? E pensando em como agradar a Deus. Porque da mesma forma que a gente está tentando agradar a Deus aqui na terra, a gente vai fazer o mesmo no céu. Os anjos fazem isso. Tenta agradar a Deus e faz o que Deus falar para os anjos fazer. Eles fazem, sabe? Então a gente tem que estar debaixo da soberania de Deus. Isso é muito importante, porque quando a gente sai da soberania de Deus, quando a gente sai da vontade de Deus, acaba que muitas coisas espirituais acabam nos atacando, sabe? Eu mesma estava sofrendo ataques espirituais em sonhos, filmes também que não são cristãos, que não era nem para eu ter visto, eu acabei vendo, que mexe com o espiritual da gente, que mexe com minha cabeça, mexe com meus pensamentos, que vai contra a palavra de Deus, não era nem para eu ver. Mas graças a Deus, nos meus próprios pensamentos, falava, isso não é de Deus, o que você está vendo não é de Deus, sabe? Deus me alertava em pensamento. E o último, como é que fala? E o último alerta de Jesus para mim foi num sonho. Deus me alertando em sonho sobre ataques, sobre a minha vida. Então a gente tem que ter, sim, cuidado sobre qualquer coisa que a gente ouve, que a gente acaba vendo das pessoas fazendo, que querem nos influenciar. A gente tem que ter muito cuidado, porque quem deve nos influenciar é Jesus, sabe? Quem deve nos influenciar é a palavra de Deus, quem deve ser mais forte em nossas vidas é Jesus, sabe? A última palavra tem que ser dele. Se cristão faz tatuagem, se fulano tá fazendo tatuagem, se pastor tá fazendo tatuagem, a gente não deve fazer, porque o que deve prevalecer é a vontade de Deus sobre nossas vidas e não sobre o que os humanos estão fazendo. Mas se Jesus, se Deus botou na sua palavra dizendo que não para tatuagem, a gente tem que falar não, sabe? Porque
o que deve prevalecer é a vontade de Deus, é a palavra dele em nossas vidas. Se as pessoas estão fazendo, tudo bem, ó, mas a gente pode fazer isso, ó. Obrigada, mas pra mim não. No meu corpo não, sabe? A gente tem que saber falar não, sabe? A gente tem que saber ouvir o não de Deus também, sabe? Porque o não de Deus é bênção também para nossas vidas. Se Deus está falando não para tatuagem, é porque tem uma bênção debaixo sobre isso, sabe? Para o nosso espírito, para nosso corpo, para nossa vida, sabe? Porque a gente é corpo do Espírito Santo, porque a gente pertence a Jesus. E não a tatuagem, não aos humanos, sabe? Acima dos meus pais e acima do meu esposo, tá Deus. Acima deles, ó, Deus, sabe? Em minha vida. E tem que ser assim na vida de todo mundo, sabe? Seja homem ou mulher, quem deve prevalecer é Deus nas nossas vidas. E não as coisas dos homens e não a cultura deste mundo. Então, que a gente fique com isso, que a gente fique com a palavra de Deus, que a gente fique com o sim de Deus ou o não de Deus, mas o mais importante, sabe, é Deus. Se Deus está dizendo não, eu vou ficar com o não de Deus. Por quê? Porque eu quero continuar na presença de Deus, eu quero continuar na vontade de Deus. Porque se essa é a vontade de Deus para minha vida, sobre não ter tatuagem, então não e acabou, sabe? Mas eu quero liberar uma palavra aqui para vocês, que nós também temos o perdão de Deus. Sim, porque Deus é amor. Então, se você já fez, se você tem tatuagem, gente, é só pedir perdão para Deus, pedir, Jesus, me perdoe por ter feito isso, por ter agido dessa maneira, me perdoe. E, gente, na mesma hora ele vai te perdoar, ele vai te abraçar e sabe o que vai te falar? Não faça mais isso. Vá em paz e não faça mais tatuagem, pelo amor de Deus, sabe? Ele vai falar isso. Ele vai te perdoar, ele vai te abençoar, ele vai abençoar a tua vida, sabe? Mas ele vai te alertar, falando, não faça mais isso, sabe? Não faça mais tatuagem na sua vida. Então é isso, gente, que vocês fiquem com Deus, que vocês fiquem com esta palavra e deixe seu comentário, porque é muito importante para mim ouvir o que você pensa, ouvir o que você acha. E até a próxima.